Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Hoje nós vamos falar de disciplina, de direção financeira. Amém? Amém. Está aqui Rômulo. Ele é um membro aqui do nosso trabalho, é um apoiador aqui do apoio aos soldados feridos. E hoje ele veio aqui para trazer algumas informações para nós. E o tema do nosso discurso hoje é: ao pecador ele dá trabalho, mas daqui a pouco vamos falar. Vamos orar, feche seus olhos. Meu Deus, neste momento nós entramos na tua presença, meu Pai. Pedimos a tua direção para esse podcast que nós estamos fazendo nessa segunda-feira. Que o Senhor possa nos orientar, meu Pai, a falar um pouco sobre o problema, porque muitas pessoas têm trabalhado e não conseguem, meu Pai, prosperar, não conseguem ter um rendimento na sua vida financeira. Isto é um problema muito grave, meu Pai, e nós não aceitamos, Espírito Santo, viver uma vida, meu Pai, sem sentido. O Senhor disse na tua palavra, meu Pai, que ao pecador o Senhor dá trabalho para que ele ajunte e amontoa e dá na mão daquele que agrada o Senhor. E a única coisa que agrada o Senhor, meu Pai, é a fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então venha neste momento para que nós possamos, meu Pai, nessa segunda-feira, trazer à luz da Bíblia este conhecimento. Está aqui o Rômulo, meu Pai, conhecedor um pouco sobre finanças, sobre investimento. Ele vai nos orientar, nós vamos trocar uma ideia sobre finança, meu Pai. Então dá sabedoria para ele, dá entendimento para ele. Meu Senhor, foi nada planejado, meu Pai. A direção surgiu agora. E nós queremos, meu Pai, que o Senhor nos honre, nos dê condição de glorificar o teu nome. Repete comigo assim: meu Deus, que o teu Espírito nos ensine nessa noite a entender sobre direção financeira e investimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palma para Jesus. Amém? O vídeo vai ser corrido, nós não vamos cortar o vídeo. Então está aqui Rômulo, ele vai se apresentar, vai falar o nome dele. Pode falar, meu filho. Boa noite, pessoal. Me chamo Rômulo Jean, tenho 32 anos e a gente vai conversar um pouco sobre dinheiro, falar daquilo que todo mundo gosta, né? Vamos falar um pouco de como investir, por onde começar, tudo que Deus apresenta pra gente. A gente tem que pesquisar um pouco, estudar, pessoal, para entender e não viver só sendo escravo do trabalho, ganhando só o seu salário. Deus te dá a direção para você multiplicar o seu dinheiro, o seu salário. Entendeu? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o pastor vai fazer algumas perguntas e eu vou humildemente responder aquilo que eu tenho conhecimento e entendimento. Amém? Amém. Vamos lá. Estou aqui no tablet e está aqui um tema. O tema é este: ao pecador ele dá trabalho. Amém? A Bíblia diz que como que o trabalho surgiu? O trabalho esforçado, o trabalho suado, foi lá no Éden, meu amigo. A desobediência, Rômulo, pastora Rose, Jane, Maria Eduarda, o problema, tudo aconteceu no Éden.
está aqui no nosso tema hoje. A Bíblia ensina que o trabalho é uma consequência do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Aqui estão algumas passagens relacionadas. Consequência do pecado: trabalho árduo, maldito é a terra por causa de ti. Com dor tu comerás dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3:17. Então, meu amigo, mas Deus, Ele criou, Rômulo, meios de você prosperar, não como um escravo, mas de maneira inteligente. E é por isso que Deus criou o investimento, meu amigo e minha amiga. Antes de nós começarmos esse podcast, nós estávamos aqui desenrolando um pouco sobre os pensamentos de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi um escravo, Rômulo. Pastora Rose, Jacó foi um escravo que trabalhou para o seu sogro loucamente, não por dinheiro, mas por amor. Mas chegou uma hora que ele se revoltou. Ele não queria mais, Pastora Rose, viver aquela vida desgraçada à mercê do seu sogro. O sogro sabia que a bênção de Deus estava sobre quem? Jacó. E o que foi que o sogro propôs para ele? Rômulo, Jane, Pastora Rose e Maria Eduarda: você estipula o seu salário. Eu não vou te assalariar. Você vai falar quanto que você quer receber. E aí? Quanto que tu quer receber, meu amigo? Se for fazer essa pergunta, né, Rômulo? Eu quero 10 mil. Eu quero 20 mil. E muitas das vezes tem empresa que faz essa pergunta. Mas você está disposto a suportar a pressão para ganhar esse dinheiro? Será que você está disposto? E qual foi a proposta de Jacó? Jacó ia sair fora, ia pegar a família dele e ia sair fora. Mas só que Deus deu para ele o quê? Uma direção financeira. Deus deu uma ideia para ele. E é o que Deus tem dado para todos nós: sabedoria, entendimento. Não é verdade, Pastora Rose? Sim, quando a gente pede essa direção, tem pessoas que falam assim: trabalho não falta. Concordo, né? Não falta não. Sempre tem alguma coisa para você o quê? Fazer. E hoje o homem de Deus, o Rômulo, vai falar sobre investimento, sobre muitas coisas aqui, bacana. Mas o primeiro, a pessoa, cada um de nós temos que saber o que a gente quer da nossa vida. Você tem que saber o que você quer. E o que você está fazendo para ter, para conquistar. Será que você, igual eu conversei com uma pessoa esses dias, é um empresário muito top, mas ele não sabe o que é investimento. Então ele gasta dali, ele não vê o dinheiro o quê? Rendendo, andamento, não tem propósito. E quando você faz uma direção igual aconteceu com o Jacó, ele teve um propósito, ele teve uma direção. Então nós temos que saber qual é a direção para a nossa vida financeira. Isso em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas hoje nós estamos falando de dinheiro, amém? Amém. Então é por aí. Rômulo, daqui a pouco nós vamos entrar mais um pouco dentro do texto bíblico, mas a Bíblia, ela sem prática, ela só é um livro como outro qualquer. Vamos lá, vamos falar de prática praticada. Explica um pouquinho pra gente sobre meios de você fazer pequenos investimentos para que você possa ter um futuro promissor. Fala da maneira que você vai falar, da maneira que você entende. Você não precisa elaborar uma elaboração sofisticada. Fala de maneira bem suave. Nem sempre fala bonito. A gente fala simples, graças a Deus. Vamos lá, a gente falou sobre sabedoria, né?
A palavra diz que sabedoria é conhecimento colocado em prática. E é praticar de verdade, tá? É você tirar parte do seu salário ali e fazer poucos investimentos. Conforme você vai vendo o resultado, você vai se animando com aquilo. Porque investimento é como brincadeira. Antigamente, não sei se vocês conhecem aquela brincadeira, aquele brinquedo de banco imobiliário. Que a gente brincava com o dinheiro. Era de mentirinha, mas era o dinheiro. Entendeu? E ali a gente aprendia a lidar um pouco com o dinheiro, porque no nosso país a gente não tem educação financeira nas escolas, igual alguns países têm. Então o pastor está dando essa oportunidade, abrindo essa janela, e é muito importante, porque hoje em dia, se você for estudar sobre educação financeira, você vai pagar para alguém, para um mentor, para uma instituição, seja, entendeu? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e começar a entender um pouco mais sobre investimento. De pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer o nosso dinheiro multiplicar, render e até uma renda extra. Coisas que eu estou estudando, estou aprendendo muito sobre renda extra, que é você procurar meios de ganhar dinheiro fazendo uma atividade extracurricular, fora do seu trabalho, do seu emprego, mas no seu tempo livre, vamos colocar assim. Entendeu? E é isso, pastor. Acho que é a ação dos pequenos atos. É um hábito que você vai criando aos poucos que faz você ter um pouco mais de recurso. E muito bem colocado, Rômulo, essa tua tese, essa tua direção. O tema que nós trouxemos hoje é um tema até sem meio sentido, né? Ao pecador ele dá trabalho. É muito forte, né? Mas nós não estamos atrás de trabalho, Rômulo. Mas existe dois tipos de trabalho, meu amigo e minha amiga. Existe um trabalho que vem direcionado por Deus e existe um trabalho que vem direcionado pela ignorância. Não é verdade? Jacó trabalhou pela ignorância do sentimento. Ele amou uma mulher e ele trabalhou diversos anos por um sentimento. Ele não trabalhou por uma evolução. Ele não trabalhou para uma construção. Ele trabalhou por um sentimento. Foi por isso que quando ele viu que estava sendo escravo, o que aconteceu? Ele tomou uma atitude. E foi aí que Deus deu uma ideia para ele. Você só vai ter uma direção, meu amigo, quando você se revolta. Se você continuar querendo viver essa vida desgraçada, né? Alguns até me criticam essa palavra, mas não tem outra palavra melhor. Uma vida miserável, não, é desgraçado mesmo a vida. Uma vida dura, uma vida de sofrimento, uma vida que você não pode. Poxa, eu quero fazer isso, mas não consigo fazer isso. Não consigo. Então, é assim que funciona, meu amigo e minha amiga. E você precisa entender o segredo. Meu filho, fica à vontade. Se quiser gerar um videozinho, tá? A gente dá um jeito de passar pelo altar, a gente dá um jeito. Voltando ao entendimento. Nós não podemos viver uma vida desgraçada. Jacó estava vivendo uma vida desgraçada. Ô Rômulo, ou vocês que estão aqui presentes aqui hoje. Porque ele estava trabalhando somente para comer, para se alimentar. Muitas pessoas são assim, né? Poxa! Só para comer. Que isso, cara? A gente vive em um país, claro que eu não estou aqui para falar de governo, eu estou aqui para poder falar do país. Um país rico, meu amigo, rico em meios, matéria-primas, a nossa Amazônia, os nossos rios, as nossas águas potáveis, que parece que é um dos maiores meios de riqueza que nós temos, que é a pesca, né? Que é a agricultura, né? Poxa, você pode investir na agricultura, pode ou não pode, Ronaldo? Tem meios de você investir na agricultura, meu amigo. Mas infelizmente, a pessoa que tem uma mente pobre, é complicado de você injetar esse conhecimento em uma mente pobre, uma mente mesquinha, uma mente que não tem resultado, meu amigo. É muito complicado. É muito complicado. Então, meu amigo e minha amiga, deixa eu tentar virar isso aqui, para ele ter acesso. Para ele passar. Ali no caminho. Então, sobre esta palavra que nós estamos hoje discutindo aqui nessa segunda-feira, olha só o que a Bíblia diz, para a gente continuar a entender sobre
questão financeira. Está escrito lá em Eclesiástico 2. Amém? Nós vamos ler o versículo 26. Olha só o que a Bíblia diz, enfatizando, apoiando e afirmando o que o Rômulo, ele tem me orientado, tem me ensinado sobre gestão financeira, sobre investimento. Poxa, Rômulo, eu fiz um investimento esses dias, eu investi praticamente quase R$1.000, só que eu não sabia as cláusulas. Tem cláusulas que você tem que entender, meu amigo e minha amiga. Não adianta só você pegar e botar lá o valor, não. Você tem que entender. Eu não sabia que não podia tirar o valor em um período de tempo. E eu, na minha ignorância, para resolver questões da igreja, eu tirei um dinheiro pessoal meu que eu investi. Era pessoal, não tem nada a ver com a igreja. Falei, vou pegar esse dinheiro e vou investir na obra da igreja. Era um dinheiro do meu trabalho. Não tem nada a ver com dízimo, oferta, não. Entendeu? Então, quando eu fui tirar, levaram a metade do dinheiro. Levaram a metade do dinheiro. Eu vi a cara do pastor. Quase que eu briguei com o gerente. Você quebrou um contrato. Quebrei o contrato e não sabia. É por isso que nós estamos aqui. Graças a Deus, Deus enviou o Rômulo, um homem entendido dentro dessa parte financeira, que está estudando, está se esforçando para poder entender melhor e tem trazido essa proposta. Nós temos trocado uma ideia privada, só que hoje eu quebrei a privação. Ele nem sabia que ia ser entrevistado hoje. Ele achou que ia vir aqui assistir uma reunião, meu amigo e minha amiga. Se segunda-feira, eu falei, então vamos fazer um podcast. Hoje, pastor? É hoje, meu amigo. Nós vamos trocar uma ideia sobre grana, sobre dinheiro. Dinheiro é muito bom, não é bom? Dinheiro é muito gostoso. Quem não gosta? Quem não quer dinheiro? Muito gostoso. Mas o dinheiro é uma maldição, irmão. Se você não souber o quê? Usar ele. Nós temos que saber usar o dinheiro, meu amigo e minha amiga. Nós temos que saber investir os nossos recursos. Eu, na minha ignorância, investi quase R$1.000 e perdi a metade do dinheiro. Eu vim de lá de uma agonia, de uma raiva, mas fui lá no outro gerente, o gerente falou, poxa, é a verdade. Você quebrou o contrato. Você só podia mexer no valor após 5 anos. Meu amigo e minha amiga. Aí a Bíblia diz assim, ó, lá em Eclesiástico 2, versículo 26. Porque Deus, olha só, porque Deus dá sabedoria. Olha aí. O que é sabedoria? Sabedoria é tudo, meu amigo. Sabedoria é mais valiosa do que o dinheiro. A sabedoria é mais valiosa do que o ouro. A sabedoria é mais valiosa do que a prata escolhida. Nela está tudo. Quando você tem sabedoria, você não sai gastando o seu dinheiro de qualquer maneira. Eu estava até conversando contigo, né, Rômulo? Que é um homem sábio. Ganhei hoje R$100, meu amigo. Olha só, vem logo na cabeça, hambúrguer com batata frita. O cara vai e gasta 100 prata em uma rodada e acorda no outro dia passando mal, porque não se alimentou de uma alimentação saudável, comeu um bocado de gordura, comeu um bocado de salina, não é verdade? E aí as pessoas, elas têm quebrado, gastado o seu dinheiro naquilo que não é bom. A Bíblia fala, não gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom. O que é pão? Não é pão não, pão da padaria não, meu amigo. Você tem que fazer investimento. Se você não investe na tua vida, você fica vivendo uma vida desgraçada, uma vida sem sentido. Não é que nós estamos aqui trabalhando aqui no apoio, nesse lugar pequenininho, apertadinho, que nós não temos visão, meu amigo. Aqui nós estamos construindo uma visão grandiosa, uma visão muito poderosa, porque ela está baseada na palavra de Deus. Aí, ó, ele diz, sabedoria. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer. O que adianta você ter dinheiro e não ter prazer? Hã?
Ah, eu quero comer um caviar. Não posso, porque eu tenho alergia. Ah, eu quero comer aquele fruto do mar. Qual é o nome daquele bichão lá? Lagosta. Tirar aquela casca assim, crack. Não posso, porque eu tenho alergia. Se eu comer, eu morro. Não tem prazer. Tem dinheiro, mas não pode o quê? Desfrutar do dinheiro. E quem não tem saúde para desfrutar, mas não pode. Mas se a pessoa entender essa filosofia, essa ideia, essa direção que nós estamos hoje discutindo, eu posso ter certeza que ela vai passar a ter prazer. Mas para ela ter prazer, ela tem que ter o quê? Sabedoria, conhecimento e mais o quê? Cadê, gente? Alegria. Parei? Cadê? Calma aí, fugiu aqui. Aqui. Sabedoria, conhecimento, prazer. A pessoa que agrada a ele. E aí, como é que se agrada a Deus, irmão? Como é que se agrada a Deus, pastora Rosa? Financeira? Acesso a Como é que se agrada a Deus? Você sabe? Sabe? Tem um fator só que agrada a Deus. É um É a só. vontade dele. É a fé, meu amigo. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível. Acho que eu li isso aí esses dias em cima aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É você investir acreditando que Deus pode abençoar a sua vida. Aí diz mais assim, ó, para poder passar a palavra para o Rômulo. Mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte, amontue a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, não é tudo isto, Rômulo. Não é tudo isto. Aquilo que agrada a Deus é você manter uma vida saudável com Deus, uma vida de fidelidade e obediência com Deus. E fale um pouquinho, Rômulo, sobre investimento, seu trabalho, como é que... Tudo dentro do que você pode falar para não quebrar sua privacidade. Porque quando você fala de investimento, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque os bisoiudos, os olhudos, os maliciosos, eles ficam tudo de olho em nós. Mas o Espírito Santo, ele deu para nós a espada, como o pastor falou ontem, né? Para poder delegar. Quando a gente fala de investimento, às vezes eu converso também dentro do meu meio de trabalho, as pessoas perguntam, mas quanto você tem guardado, quanto você tem investido? Isso aí já vai mais da parte do íntimo, né, pastor? É pessoal. É muito pessoal. Eu não sei nem de cabeça para falar quanto eu tenho. Só que hoje eu estudo sobre investimento. Hoje eu pesquiso bastante, pratico também muita coisa. Eu estava conversando com o pastor esses dias sobre uma carteira previdenciária. O que seria uma carteira previdenciária? É uma forma de investir. É comprar ações, fundos imobiliários, coisas que a gente... Estou passando para o pastor aos poucos e a gente vai aprofundando mais. São mais termos técnicos, tá? Mas é mais para tirar esse paradigma, essa crença de que você só pode investir no banco, na poupança, por exemplo, que é muito limitado hoje em dia. A gente tem outros meios, outras ramificações de investimentos que são bem mais rentáveis, tá? Tanto renda fixa quanto variável. A gente consegue ter uma dimensão muito maior e com valores menores. Estava conversando com o pastor, tem gente que acha que para investir tem que ser rico, só rico pode investir. Não, a gente consegue investir. Hoje tem ações e fundos a R$10, R$5, tem valores menores. Consigo mostrar investimento para vocês abaixo de R$1. Coisa, moeda que a gente nem usa mais. Entendeu? Mas a gente tem caminhos para isso. A gente consegue chegar lá. Entendeu? Eu falei pro pastor, a gente conversou, me pegou de surpresa hoje, tá? Pra ser bem sincero, mas a gente assim vai. É bom que é gostoso. Mas a gente vai abordar os temas, a gente vai explicar o que é uma corretora, que não é banco, entendeu? Como você faz para se cadastrar, se inscrever, começar a comprar, entendeu? Cadastrar é de graça, você não paga para você se cadastrar numa corretora, baixar um aplicativo ali, criar uma sua conta. Isso é gratuito, tá? Mas para quê? Para dar direção para vocês começar a fazer a parte de vocês. Porque assim como a gente investe no mundo espiritual, fazendo a nossa parte com dízimo e oferta, no mundo do investimento, no seu particular, você também vai investir. O dinheiro é uma semente. Você vai plantar ela. No início do investimento, quando você bota uma semente, a semente cresce para onde primeiro? Para baixo. Ninguém está vendo ela crescer, mas a raiz cresce primeiro. Depois a árvore brota. E depois vai vir os frutos. Ninguém está vendo quando você começa a investir. Parece que é obscuro. Mas quando você começa a ter resultado do seu investimento, é você comprar um carro legal, você fazer uma reforma na sua casa, você vai começar a mostrar que você está colhendo fruto.
Aí as pessoas vão querer saber como é que você fez aquilo, da onde que veio essa ideia. É daí que a gente fala de investimento, é aí que a gente começa a entender qual o caminho que eu trilhei, porque eu sei que só o meu salário não vai pagar esses luxos que eu quero ter, entendeu? Então Deus dá a direção nesse propósito. Meu pastor pediu para mim falar sobre isso para vocês, como eu faço, por onde eu comecei, onde eu estou estudando, coisas que vocês pagariam para aprender, graças a Deus vocês vão ter a direção aí 0800 dentro da igreja. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, vou estar disposto aqui a ouvir e responder. Alguém tem alguma pergunta para o Rômulo? Participa, pessoal. Isso aqui é um podcast, não é reunião não, tá? Isso é um podcast. Ninguém? Ninguém, né? E o senhor? Tem alguma pergunta? Rômulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, qual seria a melhor opção para um iniciante fazer um pequeno investimento? Por exemplo, eu tenho R$50. Tá lá, tá parado. Não estou usando, não preciso usar ele. O que eu deveria... Onde que eu deveria colocar esse valor para que eu possa ter um rendimento? Dizem que a poupança é muito bom, né? Bota na poupança. É bom pro banco. Pro banco, né? Pra gente não é muito bom. Dá uma direção assim, bem, não muito longa, porque nós vamos ter outros assuntos para poder falar mais sobre isso. Mas cita pelo menos um que seria o mais propício para a pessoa começar a fazer esse pequeno investimento. Passa esse vídeo pra gente. Eu acho que, como já conversei com alguns colegas meus, o primeiro ponto para você investir é você investir em você mesmo. R$50 hoje você consegue comprar um livro de investimento, por exemplo, onde você vai ter o seu conhecimento particular na área de investir. Ninguém tira de você o conhecimento, Deus te deu. Então, se você tem R$50, é pouco, mas que não necessariamente você tem que pensar em lucro financeiro agora com R$50, em si, em conhecimento. Você comprar um livro, você pagar um curso, entendeu? Mas falando de dinheiro, colocar ali o investimento que eu quero um retorno expressivo. Nos R$50 hoje, eu acho que o melhor mercado para se colocar esse dinheiro seria o mercado de criptomoeda, a moeda digital, tá? É um mercado bem volátil, porém ele te dá um retorno muito expressivo. Você consegue fazer muito dinheiro com pouco dinheiro, sabe? Estudando direitinho você consegue. Sabendo os pró, né? Porque às vezes as pessoas só pensam no lucro, né? O ganancioso, Romulo, ele só pensa em lucro. Ele nunca pensa em perder, né? Ele só quer ganhar. Mas quando você entende que tem a possibilidade de perda, você não quer investir. É assim que funciona, meu amigo. Até na fé nós perdemos você vê. muitas coisas, né? Vamos lá. Nossa vida particular. Eu vou abordar o assunto que nós conversamos no inicial. Vamos falar um pouco de José. Quem foi José? Um jovem sonhador. Um jovem sonhador que queria o quê? Queria liderar. O cara queria liderar, o cara tinha seus 17 anos, se eu não me engano. Ele queria liderar, o cara tinha gana de liderar. Muitas pessoas têm espírito de liderar, ô Rômulo, mas ela não tem direção. Ela fala demais. Qual foi o problema de José? Falar demais. Fofoqueiro. O cara era fofoqueiro, rapaz. Verdade. Homem de Deus, mas fofoqueiro. O cara era fofoqueiro. Ele viu os irmãos aprontando lá fora e ia falar pro pai, porque ele era o xodózinho do papai, ia lá fazer fofoca. Então o que aconteceu? Ele gerou dentro do coração e da mente dos irmãos o quê? Raiva. E os irmãos tacou de cacete no lombo dele. Ele bateu muito. E depois jogou ele dentro de uma cisterna. Mas tudo isso era plano de quem? Tu não quer liderar? Se você que está assistindo a gente aí, meu amigo e minha, quer liderar, quer ser grande, quer prosperar, você vai apanhar. Você vai sofrer, meu amigo. Se você não quer sofrer, entra em uma bolha, meu amigo. Entra em uma bolha de aço, pede para cavar com uma reta escavadeira um buraco e manda jogar concreto em cima. Porque aqui em cima, meu amigo, desde o dia que tu saiu do ventre da tua mãe daquela bolha, aqui tu só vai sofrer. Não foi o que foi pregado ontem? O pastor pregou que Jesus, ele aprendeu pelo que sofreu, mas ele está sentado hoje aonde, Rômulo? No trono de glória, reinando para todo sempre. E ele nos chamou para reinar. E José, não é verdade, pastora Rose? Ele, fala um pouquinho da trajetória de José, pastora Rose, ao seu entender. Eu acredito que
não só foi um propósito de Deus, né? Mas também José ele tinha um pensamento. Às vezes a pessoa tem um pensamento positivo, só que às vezes ela fala na hora errada, desabafa na hora errada, fala com quem não é para falar. Então, por isso que o irmão aqui falou a respeito do investimento no livro, no conhecimento. Mas quando você tem sonho, o problema é esse. Às vezes a pessoa acha que todo mundo tem que concordar com o sonho dela. Tem que fazer como o sonho dela é. E não é assim. José, ele teve o propósito de Deus com ele e ele com Deus. E ele ali, foi preso. Ele passou por várias adversidades. Ele foi tentado. Tem pessoas que ela quer prosperar, mas não quer ser tentado. Onde vai ser tentado? Na tua fraqueza, minha amiga, meu amigo. Se você gostava da facilidade de pegar um dinheirinho sem ser honesto, sem ser seu, né? Sem ser seu, aí já começa a andar errante e ali já perde o propósito. Mas ele não. Ele fugiu da aparência do quê? Do mal. Do mal. Quando aquela mulher queria investir, queria tirar ele do propósito. Pastora Rose. E ele foi o quê? Fiel. A senhora sabe o que aquela mulher queria? Ah, com certeza. Não era o sexo. Não, era a graça dele. Quantas pessoas tentam tirar a tua graça no trabalho? Quantas pessoas tentam tirar você? E atrapalha mesmo. Às vezes fala contigo, te dá um bom dia, te dá boa tarde, boa noite, mas por trás daquele sorriso tem uma má intenção. Ele quer, e às vezes fala mal de você por trás. Verdade. Queima o teu filme, porque quer você fora do propósito, quer tirar a tua graça. E ainda mais você é aquele que resolve. Você é um cara que resolve, uma mulher que resolve. Vai ter oposição. Vai ter oposição. Aí as pessoas começam o quê? Querer te irritar, te chatear, começa a te perseguir, começa a falar coisas que nem aconteceu e nem existe. Tirar a tua graça, porque a tua graça quem deu foi Deus. O teu crescimento é por fora da tua fé e teu esforço. Não adianta só ter fé, meu amigo. Ah, mas eu tenho muita fé. Parado? Fé sem prática é o quê? Morta. Tem que ter os dois, é a fé e a obra. E a obra e a fé, é trabalho. Tudo na vida precisa de esforço. Nenhuma profissão foi dada sem esforço e sem trabalho. Todo trabalho já diz tudo, é trabalho. Mas as pessoas têm facilidade. Não tem facilidade por José. E pastora Rose, o tema é esse. Ao pecador ele dá trabalho, mas quem tem sabedoria, conhecimento e prazer. Você tem que ter prazer. Você tem que ter prazer quando você sentar na sua poltrona de luxo de assistir o trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui. Às vezes é 1 hora. Você tem que ter prazer. Você não tem que assistir às reuniões do apoio aos soldados feridos, da igreja apoio aos soldados feridos, por curiosidade, para achar erro. Ah, o pastor fala errado, a pastora fala nós. É a tua vida que está desgraçada, meu amigo. É a tua vida que está infeliz. Não é a nossa. Nós estamos aqui para te ensinar a você ter uma vida com Deus. A gente está falando de financeiro para atrair você, porque você é ganancioso, muitas das vezes. Você só foca dinheiro. Você vive dinheiro. Você tem até cheiro de dinheiro, às vezes, pessoal. Tem até cheiro de dinheiro, meu amigo. Mas não tem uma vida com Deus, uma vida prazerosa. É a graça de Deus. A Bíblia diz, Rômulo, assim: o meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento. Ela não lê a Bíblia. Ela não lê um livro, meu amigo. É como ele está falando. Um primeiro investimento que você que quer ser um homem de sucesso, um homem de negócio, é você investir em um livro. Eu tenho um livro ali dentro, ali chamado ali, ó, como influenciar, fazer amigo e influenciar a pessoa. É fácil? Como é que tu vai influenciar? Nós somos influentes, né, ô Rômulo? Nós estamos no YouTube, se dá o nome de influente, né? O que é influenciar? É motivar você a sair desse conforto, sair dessa situação
Mas você precisa cumprir as leis. Quais são as leis? É pregada todos os dias, meu amigo. É todos os dias ensinado. Se você não aprendeu em casa, você vai aprender na igreja. Não tem jeito. Não adianta você... Se você não aprender em casa, não aprender na igreja, você vai aprender na rua. Não tem jeito. As autoridades carregam o que na mão? Espada. E tem que ser respeitado. Tem que respeitar as autoridades, meu amigo, para que você possa ter uma vida o quê? Próspera. A Bíblia diz que José, pastora Rose, e Rômulo, e vocês estão aqui presentes, vocês que estão aí me ouvindo aí, ele passou a ser servo de quem? Potifar. Potifar. Está na Bíblia que ele roubou algum dinheiro de Potifar? Não. Está na Bíblia que ele organizou as finanças de Potifar. Ele tinha muito dinheiro, Rômulo, mas ele organizou. Só que, infelizmente, aquela sem vergonha da mulher de Potifar, aquela safada, ela deu em cima do rapaz. Mas quem permitiu aquilo acontecer? Quem, pastora Rosa, permitiu? Foi o diabo? O próprio Deus. Porque o jovem José estava o quê? Numa onda de conforto. Ele estava confortável. Então ele precisou cair em uma prisão. Porque Deus conhece o futuro, Romulo. Deus, ele conhece o futuro, pastora Rosa. E ele sabe qual é a melhor maneira de você agir, qual é a melhor maneira de você trabalhar. E ele estava no lugar certo para se tornar um governador daquele país. E ali, o carcereiro, ele já estava angustiado com aqueles vagabundos que só estava dando dor de cabeça. Porque quem vive na cadeia, né, é os bandidos, né? Só que José organizou toda a cadeia. A chave da prisão ficava com quem? Com o presidiário, meu amigo. E ele, com a sabedoria e o conhecimento e o prazer que Deus deu para ele, ele cuidou do carcereiro. E o carcereiro passou a ter tranquilidade. E para que você possa ter uma tranquilidade na tua vida, precisa fazer o que, Rômulo? Com o pouco que se ganha. Ele faz só 2 vezes aí. Poderia dar um podcast inteiro, né? A gente pode falar só de organização. É isso aí. Primeiro você tem que se organizar de fato. Tem que se organizar a sua vida espiritual com Deus, a sua vida particular. Se organizar é tudo. Daí que você começa a ter a visão para onde vai o seu dinheiro e para onde você vai começar a crescer. E é importante entender, quando a Bíblia diz, eu gosto de falar, Romulo, me perdoa. Ao pecador ele dá trabalho. O pecador vive o quê? Trabalhando. Mas não aparecem as conquistas. A pior coisa que tem, por exemplo, nós estamos acabando o nosso ano, nós temos um mês, né? Cadê as conquistas? Menos de um mês. Cadê as conquistas, Gabriela? Que a gente conquistou. Um ano excelentíssimo que foi 2024. Após pandemia, foi o melhor ano. Após pandemia. Não foi no caso da pastora Rose, que Deus deu uma direção para ela e ela superou a epidemia. Mas eu não superei a epidemia. Eu sofri. Mas só ficou vivo, né, pastor? Fiquei vivo. A epidemia não me aguentou, não. Você, meu amigo, conquistou o que nesse ano de 2024? Ou você só trabalhou? Só trabalhou? Fala pra mim. Ou fala pra tua própria consciência. Você vê, o Espírito Santo trouxe o Rômulo hoje aqui para nos dar um parecer sobre, primeiramente, educação. Você precisa se educar. E depois você tem que ter o quê? Um compromisso espiritual. Porque a riqueza vem da onde? Vem do trabalho. Não, a riqueza vem do espiritual. As riquezas, as maravilhas estão no espiritual, irmão. Se Deus não te mostrar o caminho das pedras,
você não vai entender. Por isso que Deus deu diretriz para mim, para você. Se chama leis. E essas leis estão apoiadas em quê? Dízimo, oferta, voto, sacrifício, negação, tudo isso, obediência, respeito, mente verdadeira. Você não tem que... Se você imacula a sua consciência, o que acontece com você? Você não tem resultado. A pior coisa que tem é você chegar dentro de uma empresa malicioso, ó, querendo trepar nas costas dos companheiros para poder crescer. Você já viu isso em algumas empresas? Meu amigo, tirar o privilégio, tirar a graça de quem tem graça. Quem não tem graça é o quê? Sem graça. Ninguém quer ficar perto, meu amigo. Ninguém quer tomar um café com pessoas sem graça. Ninguém quer almoçar com pessoas sem graça. Ela se torna uma pessoa neutra. Então deixa a graça de Deus entrar dentro de você nessa noite. A gente está falando até de finança. Isso é uma maneira de atrair você, meu amigo. Despertar também, né? E você tem que se despertar. Deus, ele fala assim, Rômulo, na palavra dele. Ah, se o meu povo me escutasse. Primeiramente tem que fazer o quê? Escutar. Será que você tem que escutar o que o teu líder espiritual fala? Será que você tem que escutar o que a direção fala para você? O que o seu governante fala para você, meu amigo? Ou você tem recebido conselhos satânicos? Conselhos... Eu estava pesquisando agora sobre pessoas dominadoras. Rapaz, eu me assustei quando eu vi. As pessoas dominadoras, elas querem dominar o ambiente. Você vê Jezabel, aquela cretina, ela quis dominar aquela situação. A Bíblia diz que tinha um camarada que tinha um pedacinho de terra pequenininho, Rômulo. A desgraçada tinha um país inteiro, mas ela queria um pedacinho de terra de quem? Daquele rapaz. Enquanto ela não fez Acabe matar, ela não sossegou. Porque ela dominou. Aí sabe o que Deus fez? Fez os cachorros comer a carne dela. Ela foi morta e os cães selvagens comeu a carne dela. E você acha que os cães selvagens não existem no mundo espiritual? E vai comer a carne. Então você precisa, meu amigo e minha amiga, entender isto. Ah, se o meu povo me escutasse. Primeiro ele chama povo e depois ele fala: ah, se Israel me desse o quê? Ouvido. De pronto eu lutaria contra os seus inimigos. Quais são os inimigos da nossa vida financeira? Dificuldade, escassez, falta de coisas, de compromisso. Deus, ele vai suprir quando você passa a entender e ouvir a voz dele. E ele nos daria do trigo mais fino. O que é o trigo mais fino, meu amigo e minha amiga? É uma vida sem você viver essa humilhação que você está vivendo. Olha o filho pródigo. Ele deu ouvido ao pai? Ele não deu, meu amigo. Voltou desejoso. Não está dizendo? Ele tinha prazer de comer a lavagem dos porcos. Tem gente aí que está comendo lavagem, Por quê? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles desobedeceram a direção de Deus. Então nessa noite, meu amigo e minha amiga, entenda isso. Entenda isso para que você não caia nos dentes dos cachorros selvagens. E quem são os cachorros selvagens? É Satanás. Ele está pronto para nos atacar, se nós não dermos ouvido à direção da palavra de Deus. Você precisa entender isto. Você não pode ser uma pessoa maliciosa. Você não pode ser uma pessoa maldosa. Porque o teu irmão está crescendo, porque o teu irmão está aqui, ó. O Rômulo nos ensinando um
pouco sobre economia, economizar. Nos ensinando, para você me ensinar, eu tenho que ser humilde. Se eu achar que eu sou o bambambam, eu não vou dar ouvido à tua voz. Então, você precisa entender, é na palavra de Deus que nós nos apoiamos. Se você não obedecer os princípios da palavra de Deus, você vai continuar vivendo essa vida, dando ouvido a quem não é para dar, ouvindo a quem não é para ouvir. A palavra de Deus também diz: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará um dia e não será ouvido. E aí? Será que os nossos pedidos estão sendo ouvidos? Será que quando você vai pedir algum favor a alguém, ele está sendo atendido? Eu falei para você ontem o que aconteceu, não foi? Eu fiz algo e Deus abençoou. Então é assim que funciona, meu amigo. Você tem que ter prazer no que você faz. Você vê, o jovem, né? O jovem Rômulo, ele veio hoje aqui, saiu do trabalho, está cansado, mexeu com um bocado de cabeação, porque ele trabalha no TI. TI, o que é TI, irmão? Técnico de informática. É ele que bota aquele prédio lá para funcionar. É ele que dá a imagem para você assistir as lives, as informações que leva você a ter uma vida de qualidade, meu amigo. A vida de qualidade, ela não está baseada nas finanças. A vida de qualidade está baseada em você obedecer a palavra de Deus. Senão você vai ficar vivendo uma vida sem sentido. Amém? Rômulo, para a gente chegar a um fim proveitoso e deixar uma brechinha para o próximo podcast, o segundo podcast com Rômulo. Rômulo do TI. Foi bem legal. Gostou? Gostei. Acho que para frente agora, a gente se organizando, não pegando surpresa, a gente vai conseguir entrar fundo mais sobre o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo para a gente começar a investir de fato, colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente? Isso aí. É nóis. É a melhor parte. Vai ajudar, vai incentivar os jovens que vêm falando aí que não tem oportunidade, que tá difícil, o trabalho não surge, não sei, mas está sempre aí, ó, sempre no meio social, no meio de comunicação, mas está precisando de uma direção. Verdade. Isso vai ajudar muitos jovens. Quanto mais cedo a gente começar a investir, melhor. O resultado vem antes. Não é verdade? Hoje em dia a gente encontra muitas crianças e adolescentes aí que são empresários, donos de empresa mesmo. Tem funcionários, são ricos, porque começaram a investir novos. Estados Unidos é onde tem uma frota dos jovens, tudo top de linha, né? Estados Unidos O Brasil também está chegando nesse ponto. A gente já tem alguns jovens também. Ô, muita Rômulo, grana. eu vou ser sincero para você, Rômulo. Eu estava até falando com você ontem, com o Rômulo. Eu sou da construção civil, eu sou mestre de obra, né? Empreiteiro de obra. E ganhei muito dinheiro, Rômulo. Minha esposa é testemunha, sempre foi administradora. Só que eu nunca soube lidar com isso. Ganhar dinheiro não significa que você entende o dinheiro. O dinheiro, para você entender ele, você tem que estar conectado com Deus. Porque senão o dinheiro ele domina os seus sentidos e daqui a pouco você está fazendo loucura. Eu conheço gente que se vende por causa de 10 reais, meu. Eu conheço gente que se vende, se prostitui por 10 reais. Tem pessoas Como é que é que isso? perdem a própria família. 10 reais a criatura se prostitui. Ela podendo criar uma profissão e ganhar bastante dinheiro para poder cuidar da família. Amém, é opcional. Cada um tem a sua opção. Mas o que nós estamos trazendo aqui para você hoje, meu amigo, é para que você possa botar a tua cabeça para funcionar. Você precisa, primeiramente, se educar. Se você não for educado espiritualmente, você vai ser um rebelde neste mundo. Um forasteiro querendo tomar posse das coisas das pessoas. Querendo as coisas das pessoas para você. Como é que o bandido ele faz? Ele rouba o que não é dele. Por quê? Porque ele não quer se esforçar para conquistar aquilo de maneira correta. E Deus ele tem um milagre para a tua vida, meu amigo e minha amiga. Eu gostei hoje, foi bom.
Eu não imaginava. E hoje, eu também não imaginava, mas hoje foi umas 3 pessoas me perguntaram, né, como saber, ela não tem uma profissão. Aí ela até comentou sobre a reunião de segunda-feira, eu estava ali o horário, e ela falou como para ela é muito longe, mas ela vai vir através desse vídeo e vai procurar um lugar mais próximo. Mas ela falou para mim, o problema é esse, eu não sei no que eu sou boa. O que eu posso fazer no lado profissional se eu nunca fiz um curso? Então aí esses trabalhos que a gente vai fazer aqui de segunda-feira vai ajudar muito esse tipo de pessoa, né? Vai. Eu vou falar sobre alguns trabalhos paralelos. Tem pessoas que fazem muitas coisas boas dentro de casa, tem um dom e não sabe que o dom dela dá dinheiro. Ela não sabe isso. Hoje em dia tem gente que vive de picolé, pessoal. É isso aí. A gente vai abordar muitos temas, vocês vão gostar. Vai ser bacana. Rômulo, e voltando ao raciocínio, eu passei a administrar melhor agora. Quando eu comecei a servir a Deus no altar, eu entendi que o segredo não está em ganhar o dinheiro, o segredo está em você agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você naturalmente vai ter a mente de Cristo. O que foi que o Senhor Jesus ele falou quando ele multiplicou aqueles pães? Aquele jovenzinho, olha só, o primeiro empreendedor. Olha só, ele estava ali assistindo uma reunião com seus cestinhos de pão para levar para sua família, e aquela multidão alta, calada da noite, Jesus não queria dispensá-lo, os discípulos miseráveis, bandidos, né, que alguns deles roubavam, e vão até me criticar aqui os mestres, mas roubava mesmo. O Judas era bandido, ele roubava mesmo. Ele roubava a oferta, ele roubava os dízimos, o cara era sem vergonha. Então, aí Filipe, Jesus falou para Filipe, se eu não me engano, e Filipe, Senhor, não tem nada. E o que nós temos aqui na sacola é pouco. Jesus já sabia o que ia acontecer, ele entendia o que ia acontecer. Ele só estava experimentando os seus discípulos para ver o que... Já estava tudo preparado por Deus, mas só queria saber se os discípulos tinham maturidade espiritual. E não tinha, meu amigo. Aí Filipe falou assim, se eu não me engano, olha, tem um jovenzinho ali que tem 2 pães, acho que é 5 pães e 2 peixinhos. Olha o investimento aí. Mas não apareceu se tomaram na marra o pão do garoto, ou se o garoto doou. Mas naturalmente Jesus não ia tomar nada de ninguém, o quê? O garoto se doou e deu. O segredo está no dar, pastor. Deu. E a Bíblia diz que Jesus ele falou isso, ó. Deus multiplica, faça enriquecer isso aqui. Não, ele só falou, graça eu te dou. Pode distribuir. Só deu graça. Quando voltou de 5 pães e 2 peixinhos, voltou quantos cestos, Romulo? Voltou 12 cestos, se eu não me engano, cheios. Jesus falou assim, não desperdice nada. Foram alimentados, pastor, naquela manhã. Só de homens, 5.000 homens. Mais de 5.000 homens. Que investimento. Fora criança, fora mulheres, fora velhos, idosos. Meu. Imagine. E o garotinho, ele investiu 5 pães e 2 peixinhos e ganhou 12 cestos cheios. Então, o segredo está em você investir. Se você é um patrocinador da obra de Deus, eu achei o livro. Esse livro estava perdido devido a algumas arrumações. Está aqui o seu nome. O nome, você que nos deu o seu nome, você que é um investidor da obra de Deus, isso é um investimento, Romulo. Quando você dizima na obra de Deus, você dizima na sua igreja, meu amigo, você está investindo. Mas será que você tem coragem? Ou será que você é aquela pessoa capciosa, maliciosa? Quando você dá com prazer, com amor, com dedicação, volta para você como voltou para aquele jovem.
muito mais do que tu possa imaginar. E muitas das vezes não vai voltar dinheiro para você não, meu amigo. Vai voltar sabedoria, vai voltar inteligência, vai voltar ideias. É como o Rômulo falou, tem gente aí que está sobrevivendo, já comprou até seu carro, creio eu, vendendo picolé. E você está fazendo o quê? Você quer crescer sem fazer nada? Ah, mas eu já trabalho, pastor. Trabalha para quem? Para você? Ou trabalha para glorificar aquele que te chamou? Então, investir na obra de Deus é um meio também de você receber direção de Deus. E Rômulo, quando eu passei a investir na obra de Deus a minha vida, eu passei a ter sabedoria para administrar. Eu não tinha espírito de administração nenhum. Eu tinha espírito de conquista, mas de administração eu não tinha, meu amigo e minha amiga. Então você que é um patrocinador da obra de Deus, com amor, com verdade, com sinceridade. Agora, se tu é um invejoso que investe na obra por inveja ou capciosamente, pode ter certeza que os cães vão devorar o que é seu. A Bíblia, ela diz que o devorador, ele devora aquilo que é teu. De que maneira, pastor? Não come não? Não. Naturalmente acontecem perdas que você nem imaginava. Quantas pessoas, Rômulo, que eram fiel a Deus no seu dízimo e as coisas estavam funcionando na vida dela? Ela falou, não precisa, isso é pro pastor. Ela dava como que se fosse pro pastor. Ela não tinha esse conhecimento de servir a obra de Deus. E ela não devolveu mais. A vida dela começou a se tornar uma vida fracassada. Não aparece nem R$1 mais para ela. Vive uma vida financeira apertada. É difícil até ganhar presente. Não ganha nada, meu amigo. Não ganha nada. Só quando ganha, não tenho, não consigo. Não serviu. Por quê? Porque você deixou de servir a Deus com a sua fidelidade. Não é verdade, pastora? Verdade. Eu aprendi, pastor. É como eu estava falando aqui da sementinha, né? Tudo para fazer uma semente, você tem que o quê? Tem que dar, tem que plantar, tem que cuidar, tem que cultivar. Se hoje eu quero conquistar, primeira coisa que eu tenho que saber, eu estou o quê? Eu fico investindo no céu direto. Na minha vida, ajudando pessoas, na minha fidelidade. Eu também sou dizimista, pessoal. Nós somos. O pastor é dizimista. Somos ofertantes também. Mas como assim? O problema de muitas pessoas, porque ela é líder, ela está em cima do altar, ela só quer pregar para os outros, mas ela não quer praticar. Mas não vive, não pratica. Esse é o problema. Aí você que está aí nos vendo, você é um líder, você está em frente aí do povo, das ovelhas, seja um exemplo primeiro. Às vezes você quer cobrar das pessoas o que você não faz. Aí começa a dar as coisas erradas para a tua vida. Hoje eu digo para vocês, o que a gente pregamos aqui, nós vivemos para a honra e glória do Senhor. E o próprio Espírito Santo sabe disso. E amém? Graças a Deus que Deus trouxe uma pessoa que vive o que fala. E é um investidor. E é bem taxativo nesse sentido, é isso aí. Nós não damos tudo para vocês, para que vocês possam ter uma próxima, vai ter a próxima. Tem que degustar. E na próxima eu acredito que vai ser muito melhor, que vai ser lá em cima, vai ser mais ampliado. Mais espaçoso. Né? Hoje, infelizmente, o tempo não estava a nosso favor. Né? Vai ter perguntas, tá? Vai estar preparado. De repente, pode ser que eu entre ao vivo ou não. Talvez sim, talvez não. A gente vai direto da página de segunda-feira. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Hoje o trabalho foi direto. Pastora Rose vai fazer uma oração agora, vai orar pelos nossos patrocinadores e dizimistas da Casa de Deus, e vai abençoar a sua vida e finalizar. Amém? Feche os seus olhos.
Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Te damos graça, pedimos a Ti misericórdia, compaixão. Estou aqui, meu Pai, intercedendo pelo todo o Teu povo, esses que nos assistem, esses que estão, meu Senhor, presentes. Sim. Meu Deus, esses que estão, meu Senhor Jesus, enviando, meu Pai, recursos no projeto 3 em 1, ofertando na Tua casa, sendo um dizimista fiel. Eu oro por todos, meu Senhor. Esses que o Senhor sabe que pode contar. Sim, meu Pai. Esse, meu Pai, que fica até mesmo, meu Senhor Jesus, pedindo ao Senhor uma oportunidade. O Senhor dá uma missão para eles, meu Pai, abordar, para ele resolver, para ele se dar, para ele se doar. Ó Deus, prospera o Teu povo. Cria a oportunidade, dá ideia para esta pessoa, esta mulher, este homem, esse jovem que está sem uma direção, meu Pai. Está, meu Pai, sem uma direção financeira. Sim, meu. Não sabe o que fazer, não tem recebido um real, meu Pai. O Senhor venha agir na vida dela, na vida dele. Ó poderoso Deus de Israel. Que o Senhor venha, meu Pai, Sim. dar, Senhor, capacidade, saúde, força. Meu Deus, que o Senhor venha mudar, Senhor, o pensamento desta pessoa. Dê conhecimento, dê sabedoria, dê alegria. Meu Pai, não tem coisa melhor do que nós trabalhar no que a gente temos amor. Fazer, meu Pai, se doar. O que a sua profissão, você fazer com amor e ser fiel a Deus. Aí começa, meu Pai, ver o fruto do seu trabalho. Deus, visita o Teu povo, visita esse pai de família que está desempregado. Visita ele agora, Senhor. Visita esta mulher que já colocou currículo em vários lugares. Já, meu Pai, online, já foi em empresa, já foi em fábrica. Deus, que a partir de hoje ela já venha ter, meu Pai, uma ideia do que vai fazer. Um extra. Fazer um extra, meu Pai. Essa é a ideia do Senhor. Sim, meu Deus. Porque, meu Pai, enquanto vai ficando pedindo, porque acho que não tem coisa mais triste, meu Pai, é uma pessoa morar de favor. É a pessoa ficar dependendo daquela canequinha. E às vezes, meu Pai, está sendo humilhada, está sendo afrontada, as pessoas passam na cara. Deus, muda essa situação. Vai encontro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, de cada pessoa que está me ouvindo, que está nessa situação, que já estava desesperado, que já estava com vontade de sumir, com vergonha de estar dentro da casa, por não ter, meu Pai, o melhor para os seus filhos, que estava com desejo até de tirar a própria vida. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que ele receba vida agora, que ele receba ânimo, que ele receba paz, que ele receba uma direção. Que o Senhor, meu Pai, assim como o Senhor fez eu, o pastor, hoje abençoar um homem e uma mulher na rua. Estavam, meu Senhor, indo com um ferro velho. E ele estava ali, meu Pai, na dignidade. E nós falando que Deus te abençoe. É verdade. Ah, Deus, nós faz isso por todo o Teu povo. O cristão presencial. E esse que está nos assistindo. Que Deus venha tocar nas tuas finanças. Que Deus venha abençoar. Todos repetem assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na Tua palavra, diz, e eu creio, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém. Até a próxima. Para ancorar o que nós falamos aqui, a Bíblia diz assim, ó, ensino bíblico. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma forma de servir a Deus. Colossenses 3, 23, 24. 2. O trabalho é uma responsabilidade. Quem não trabalha não come. 2 Tessalonicenses 3, 10. 3. O trabalho é uma oportunidade para testemunhar. Seja luzeiro no mundo. Mateus 5, 14 e 16. Estamos ancorados dentro da palavra de Deus, meu amigo. Todo trabalho, aproveito. Quando você trabalha com prazer e com sinceridade. Agora, se você trabalha com falsidade, com murmuração,
você só vai ter trabalho árduo para dar na mão daquele que agrada a Deus. Fique com Deus, até a próxima. Rômulo? Amém. Amém. Nós te agradecemos.